com certeza. E nada nos assusta. Pode se sentar. Quero convidar a estar aqui à frente os seminaristas Cristiano Heller e o seminarista André, por favor. Nós vamos estar orando agora, irmãos, intercedendo pelo nosso país e pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero convidar o nosso irmão Cristiano a estar intercedendo pela Igreja, pelo país, pelo Brasil, e logo após o nosso irmão André estará intercedendo pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Da igreja se colocar em pé, graça e paz, uma boa noite para todos. Oremos nesse instante. Deus de amor, Deus santo, uma vez em tua presença, Deus, graça te damos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua casa de oração para bendizer e louvar teu santo nome, Deus. Recebe, ó Deus, a adoração do teu povo eleito, para que possamos, ó Deus, nesta unidade, nesta comunhão dos santos, continuar glorificando e exaltando o teu santo nome. Mas também, ó Deus, entregamos, ó Deus, autoridades instituídas aqui no Brasil, ó Deus, toma cada um nas tuas mãos, para que esse Brasil possa ser bem governado, para que esse Brasil possa ser direcionado somente por Ti, ó Deus. Toma cada um nas Tuas mãos, toma também, ó Pai, a liderança, Pai, a liderança espiritual, as autoridades instituídas por Deus também, ó Deus, para comandar a vida espiritual do Teu povo, Deus. Ó Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso. Toma este culto, ó Deus, recebe os louvores, a adoração, para que possamos sair daqui, ó Deus, edificados, exaltados diante da Tua presença. É esta oração que fazemos, gratos por tudo até aqui, e a certeza, ó Deus, que o Seu bendito Filho, amado Cristo Jesus, está no controle, está nos abençoando, está nos direcionando. É esta oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus, nós te damos graça, nós louvamos o Teu nome, Pai, por esta data tão significativa, Deus, que nos reunimos, ó Deus, para celebrar. Esse momento, Pai, tão importante, Pai, na nossa vida, Pai, que já faz 500 anos, Deus, mas que continua, Deus, aquecendo os nossos corações. Pedimos, Pai, que aquilo, ó Deus, que o Lutero iniciou, Deus, que os princípios da reforma, Deus, venham alcançar a Igreja Evangélica Brasileira, Pai. Venham se propagar, Pai, pela Igreja Evangélica Brasileira, Pai, nos 4 cantos dessa nação, Deus. Ó Pai, a Escritura, e somente a Escritura, não ser pregada,
Deus, que a graça do Senhor venha ser proclamada, Pai, que a fé em Cristo, Pai, venha ser, ó Pai, anunciada, ó Pai, e que apenas Cristo como mediador, ó Pai, venha ser, ó Pai, posto como caminho do homem para Deus, ó Pai, para que o Teu nome venha ser glorificado e engrandecido nessa nação, ó Pai, no nome poderoso de Jesus nós suplicamos, ó Pai. Traz, ó Deus, um grande avivamento sobre a Igreja Evangélica Brasileira, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, ó Pai, nós suplicamos no nome poderoso de Jesus, ó Deus, para que essa nação seja transformada, ó Pai, salva, ó Deus, no nome de Jesus nós suplicamos, ó Pai, te rogamos, ó Deus, amém, Senhor, e amém, Jesus. Obrigado, irmãos, por assentar. Pode estar com o pastor André. Nós vamos ouvir o coral Brilho Celeste, queridos. Já estamos chegando já no momento de ouvirmos a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Coral Brilho Celeste, traz então na sequência aos louvores. A esse Deus que é merecedor de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor. Queremos agradecer a todos vocês que aqui estão, nossos irmãos em Cristo e também visitantes. Estamos hoje numa festa muito bonita, muito agradável ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito bom quando nos reunimos em culto de louvor, adoração ao Senhor, pelo que Ele é. Aos pastores presentes, presbíteros, diáconos, as nossas lideranças, nossa oração que Deus continue abençoando-os mais e mais. E que Ele continue também a fazer maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus.
nessa confiança em Deus. Esse Deus que enviou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Esse Deus que criou os céus e a terra. A Ele, pois, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos registrar a presença de algumas pessoas que estão aqui conosco e a gente não quer cometer aí nenhum erro. Eu queria pedir aos pastores que estão presentes, não só ao nosso presbitério, mas também se temos outros, assim como o pastor Adilson, por favor, ficasse de pé, para que eu já pudesse vê-los, todos os pastores do nosso presbitério, ou também se tiver alguma pastora também no nosso meio, tá? Por favor, nós também. Os nossos presbíteros, por favor, todos os presbíteros presentes, os diáconos, também quero registrar a presença da presidente da Confederação Estadual do Trabalho Feminino, nossa irmã Silene Trabalho Farias, e também a nossa irmã presidente da nossa federação, nosso presbitério, né? Nossa federação, nosso presbitério, que é a nossa irmã Ângela Rocha, né? A tia Ângela, aí, a nossa tia Ângela com todo respeito, né? Queremos agradecer a todos vocês. Eu quero convidar a nossa irmã Sirlene, ela vai estar orando essa oração por iluminação. Vamos agora ouvir a leitura do texto bíblico, contínuo já à exposição da palavra com o reverendo Márcio da Flor. Então, eu convido a irmã Sirlene, por favor, para que ela venha aqui à frente. E ela então estará na sua voz nessa oração. Pedindo a Deus que continue a abençoar o seu servo, para o texto, para a pregação da mensagem desta noite. Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É uma alegria muito grande estarmos aqui neste trabalho, né? Deus já falou tremendamente aos nossos corações nesta noite, através dos louvores, através da palavra lida, os cânticos espirituais que foram tremendos. Nós só podemos glorificar a Deus. E agora nós estaremos orando ao nosso Deus. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Onipresente, Onisciente, Deus Soberano, que tem todo o domínio sobre as nossas vidas, Senhor, que tem todo o domínio sobre todas as coisas, ó Deus, nós te rendemos glórias e honra e louvores, Senhor Deus. Ó Deus, agora nós estaremos ouvindo, Deus, a tua palavra. Senhor, tu já colocastes, ó Deus, no coração do teu servo, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, seja Deus, boca na vida dele, Senhor. Boca de Deus, a tua boca, Senhor Deus, seja por ele transmitida, Senhor, a tua palavra aos nossos corações nesta noite, e que nós saiamos daqui de uma forma assim repleta, gloriosa, cheia da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa irmã Ângela, aqui nossa saudação aos nossos irmãos da igreja essa noite, nossa presidente da Federação de Safos do nosso presbitério, e assim então nossa irmã Ângela também para as irmãs do nosso concílio. Nós queremos, em nome da Federação de Safos, Presbitério de Nova Iguaçu, agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de, junto com os irmãos, exaltarmos o nome dele próprio e glorificarmos a ele, porque no passado ele escolheu um homem para defender aquelas teses e nos trazer a reforma protestante. E nós hoje, 500 anos depois, fomos alcançados e estamos aqui agradecendo a Deus por isso. Eu quero saudar a toda esta igreja, a todos os irmãos de todas as igrejas aqui presentes, em nome do Senhor Jesus, e agradecer pela presença de Deus. Como representante da UPH, dessa federação, o presidente está presente, o vice-presidente está presente, a mocidade, alguém, presidente da mocidade. Então nós vamos ouvir a leitura da palavra
e em seguida à exposição o nosso irmão Márcio da Flon, pastor da igreja de Leopoldo, e prontamente aceitou o nosso convite. Nós ficamos contentes porque a gente queria valorizar alguém da casa. E aí aprovou a executiva, assim, então foi unânime o seu nome. Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Agradecer ao reverendo André, presidente do nosso periférico, por essa oportunidade. Uma honra imensa estar aqui junto com os irmãos, trazendo a palavra nesse momento marcante que comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Segundo, agradecer ao reverendo André, agradecer ao reverendo Vasco também, pastor da igreja. Vingança não ficou para hoje, não. Porque sempre que eu prego aqui em Boa Esperança, mas eu estou debaixo de uma vingança, uma promessa de vingança. Porque o pastor Vasco vai pregar lá em Miguel Couto, e aí é o seguinte, pregou, na penúltima vez que ele pregou, apareceu lá um irmão daqueles ultra-pentecostal e começou a conversar com o pastor Vasco quando ele pregava. Fazia pergunta, aí tinha hora que concordava, tinha hora que discordava, e foi assim. Aí, a única coisa que eu pude fazer é rir, né, irmão? Tinha outra coisa para fazer. Estava engraçado realmente, enquanto ele sofria. Aí o pastor Vasco voltou de novo, na última vez. Aí foi um bêbado. E o bêbado toda hora, mesma coisa, perguntava, questionava, levantava a mão. Aí o pastor Vasco falou assim: vocês estão armando para mim. A partir de lá eu fiquei debaixo de uma promessa de vingança que ele falou. Eu vou aprontar uma pro Márcio também quando ele voltar lá. Já é a segunda vez, hoje é perpétuo, né? Mas eu já preguei aqui contra a igreja, não teve a vingança não. Então o pastor Vasco perdoou já, gente. Amém. Vamos estar lendo a palavra, irmãos, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante. A gente vai ler um texto que não é... Quando se fala da Reforma Protestante, se fala muito de Romanos, Efésios, Gálatas, mas a Reforma Protestante, depois da Reforma Protestante, aqueles que vieram depois, eles sintetizaram as doutrinas principais da Reforma Protestante, que eram na nossa língua somente, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, glória. E o que acontece? Somente Cristo. E esse texto, para mim, ele fala muito desses 5 somente, mostrando essa centralidade maravilhosa do nosso Deus, a partir da Escritura, que é somente a Escritura, a nossa única regra de fé e prática, a igreja, que é subordinada a ela, e é ela o nosso guia no poder do Espírito Santo, que a revelou aos homens. Então, Timóteo, esse trecho, para mim, revela muito sobre o espírito que estava no coração dos homens na Reforma Protestante, que era o espírito do retorno às Sagradas Escrituras, ao Novo Testamento principalmente. Então, 1 Timóteo, capítulo 12, diz assim, capítulo 1, versículo 12, Vamos lá, 1 Timóteo 1, 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, na Reforma, duas doutrinas falaram muito alto, que foi a doutrina da justificação pela fé, contrário à salvação pelas obras,
e outra era o sacerdócio universal dos verdadeiros crentes, mostrando que não havia uma classe de pessoas especiais, todos tinham o mesmo acesso a Deus, não havia privilegiados que seriam os padres e mesmo a partir dali os pastores, mas igualmente nós temos o nosso chamado diante do Senhor, e naquilo que nós desempenhamos, nós glorificamos ao nosso Deus, não apenas sendo pastores, ministros, mas cada um no seu trabalho, na sua profissão, seja um pedreiro, seja uma faxineira, seja um engenheiro, um advogado, secretário, um gerente de qualquer coisa. Tudo que ele faz e deve fazer para a glória de Deus, porque você, meu irmão, é um sacerdote do Senhor, e você presta serviço não apenas a quem você trabalha, ou para o que você trabalha, mas você trabalha para Deus. Por isso que Paulo fala que tudo que nós fazemos, devemos fazer como que para o Senhor. Somos sacerdotes que servem a Ele. E além da justificação pela fé e o sacerdócio universal dos verdadeiros crentes, muito se falou também sobre o livre-arbítrio e a situação de decadência do ser humano, decadência moral, o ser humano com suas inclinações terríveis ao pecado, ao mal, que o afasta por completo da glória de Deus, de um coração predisposto a servir a Jesus, mas o nosso coração é predisposto a virar a cara para Ele. E é no poder do Espírito Santo que nós somos convencidos da verdade, pela escolha divina, pela misericórdia de Deus e sua soberania em nosso favor. E aí o livre-arbítrio, ele gerou muitas discussões no período da Reforma Protestante, e João Calvino e Martinho Lutero, eles eram muito firmes em afirmar a decadência moral do ser humano, e que na verdade o nosso livre-arbítrio não passa de um escravo do pecado, que é a nossa realidade, a nossa condição. E no período da Reforma Protestante havia um outro homem, que é o que tudo indica, ele se inclinaria à Reforma, que era um escritor, um teólogo, humanista, conhecido na época, chamado Erasmo de Roterdã. Ele tinha uma proximidade muito grande com Martinho Lutero, e na época mesmo ele escreveu um livro chamado Elogio da Loucura, onde ele fala que as pessoas conheciam até mesmo os detalhes da virgindade de Maria, mas ninguém queria viver a santidade que Maria tinha. Um livro completamente falando sobre a loucura do homem em buscar tantas coisas e não se dedicar às coisas mais essenciais da fé, do amor, da santidade, a loucura total do ser humano mesmo. Porém, Erasmo de Roterdã não quis aderir à reforma, continuou na Igreja Católica, e ele se opôs a Lutero quanto ao livre-arbítrio. Lutero escreveu um livro, somente para refutar as teses de Erasmo de Roterdã, dizendo sobre a condição, infelizmente, destruída do nosso livre-arbítrio, onde na verdade não há liberdade alguma. E eu diria até o seguinte, meu irmão: se você acredita que tem livre-arbítrio, e seu livre-arbítrio é perfeito, você deveria já estar vivendo uma vida sem pecado nenhum, já que você tem tal capacidade. Só que não tem. Nós somos libertos do poder do pecado, do prazer do pecado, da influência do pecado, da condenação eterna do pecado, mas infelizmente nós continuamos pecadores, e admitir essa realidade é essencial para a forma como nós vemos o nosso Deus, a misericórdia dele, o amor imenso que ele tem para conosco. Então Paulo, ele inicia esse trecho, não inicia a carta, mas esse trecho que a gente leu, manifestando a sua gratidão para com aquele que o fortaleceu, Cristo Jesus, mostrando a centralidade da sua vida em Cristo, a dependência do seu coração a Cristo, e tudo o que ele é. E se hoje, naquele momento, ele era um líder da igreja, um apóstolo, um plantador de igrejas, um homem dedicado, buscando ser fiel, foi puramente pela misericórdia de Deus para com ele, e não por causa de quem ele era, porque o texto que a gente leu e que a gente vai repetir um pouco mais à frente mostra que ele admite quem ele é. Então ele se intitula o principal
dos pecadores, né? Na Bíblia, uma Bíblia contemporânea, que é uma paráfrase, a Bíblia, a mensagem, ele traduz que Paulo se chama de pecador público número 1. E a realidade, essa realidade, nos fortalece para que a gente entenda que a reforma da igreja passou também pela reforma da vida de cada um que compõe essa igreja. Se a igreja querer se reformar como instituição, mas a sua membresia não reformar o seu coração diante de Deus, admitindo a sua condição, e aí, irmãos, não há lugar em nós para a soberba, para a arrogância da vida, porque sem Cristo nós somos miseráveis, como a gente acabou de louvar no hino Castelo Forte. Na segunda estrofe diz: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Essa frase, irmãos, de Lutero, nesse cântico, é uma coisa para a gente olhar para dentro de nós. E uma vez que hoje nós temos fé em Jesus Cristo, e uma fé que a gente sabe que não brotou da gente, mas foi um dom dado graciosamente pelo nosso Deus, nos leva a uma gratidão imensa. Por isso que Paulo fala: eu sou grato àquele que me fortaleceu. E aí a gente vê aqui uma das palavras que veio a ser síntese da reforma protestante: somente Cristo. O fortalecimento da vida de Paulo, que leva ele a uma gratidão imensa. Cristo no coração, Cristo no centro, um amor imenso a uma pessoa, algo que a gente tem que olhar continuamente ao nosso coração e entender que a nossa religião, o fato de sermos igreja, é porque nós temos um relacionamento e devemos ter íntimo com uma pessoa de verdade. E a gente come o pão que representa ele, bebe o cálice que representa ele, e ter a noção que ele é mais real do que aquele pão, porque ele existe antes desse pão, ele sempre existiu. E se a gente toca, sente o gosto do cálice tocando nossa língua, a gente deve ansiar, tal como João diz na primeira carta dele, aquele que nós vimos com os nossos próprios olhos, aquele que nós contemplamos, aquele que nossas mãos apalparam, o verbo da vida. Parece que João escreve para deixar a gente com inveja, né? Mas não é essa a intenção é mostrar como Jesus é real. E aí, irmãos, a gente colocar no nosso coração, porque a gente costuma falar muito, uma vez que a nossa igreja saiu na reforma protestante de dentro da igreja católica romana, e aí acusar os ídolos da igreja católica romana da veneração aos santos. E independente de ter a veneração aos santos, de ter a imagem ou não, de ter os ídolos ou não, nós estamos sempre diante de um ídolo muito pernicioso, que de alguma forma nos enrola, nos seduz, nos conduz a adorá-lo, e esse ídolo somos nós mesmos. Já parou para perceber que a Bíblia em momento algum nos ordena nos amar? Alguém vai dizer assim, vai citar aquele mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não mandou a gente se amar, mandou amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas, tendo que exemplo o amor que nós temos por nós mesmos. Só que esse mandamento, na verdade, nem é o que prevalece, porque Jesus depois diz assim: eu dou para vocês um novo mandamento. E o novo mandamento de Cristo já não é mais para a gente amar o próximo como a gente se ama, mas é para a gente amar as pessoas como Cristo amou. O modelo não é a gente, o modelo é Ele. E o que a gente faz, irmãos, é por amor a gente. O que Cristo quer livrar a gente é de um egoísmo imenso, de uma sedução, de uma idolatria. Nós somos loucos de amor por nós mesmos, e nós fazemos até maldade com a gente por amor a nós. Por que uma pessoa se suicida? Porque ela não aguenta mais sofrer.
E ela vê como alguma coisa da vida está fazendo mal para ela. Então ela quer o melhor para si. Ela entende que o melhor para si mesma é ceifar a sua vida. O indivíduo se enfia na droga não é porque a droga é ruim, é a sensação que ele traz. E aí ele gosta da sensação e ele vai se afundando nesse mal. Fora outras coisas que parecem ser boas, mas são ruins. Nós temos uma doença de amor por nós mesmos. E aí a psicologia moderna vai tratar uma pessoa que está com problema na família, sabe o que normalmente diz? Você tem que se valorizar mais, você tem que se amar mais, você só faz as coisas para os outros. E a partir daí é divórcio, é filho largado no mundo, é um monte de coisa. Porque parece bem claro nas Escrituras Sagradas que Deus trata o nosso coração para colocar o amor que nós temos por nós no devido lugar. E aí o amor a Deus está acima de qualquer coisa, porque é somente amando a Deus em primeiro, somente Cristo sendo o centro, é que nós vamos de fato nos amar como devemos nos amar. E aí Paulo está dizendo também o seguinte, irmãos, muito se fala às vezes no nosso dia sobre a força interior do homem, até mesmo nos meios evangélicos, a sua capacidade, o seu poder. Quando se lê o trecho de Davi e Golias, então, que é um trecho clássico, né, sobre você vencer os gigantes da sua vida. Só que aí, irmãos, tem que ler o trecho bíblico, porque Davi, ele fala: Golias, você vem contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você está ofendendo, é que nos dará a vitória. Davi só fala de Deus, irmãos. E aí então Paulo está dizendo que a força dele é o Senhor, a força dele é Cristo, é somente Cristo. Só que aí a gente lê mais adiante, parece que Paulo está se contradizendo, né? Porque ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, diz aí o versículo 12. Aí calma aí, Paulo está dizendo agora que ele é fiel. Só que perceba o seguinte, irmãos, ele não é fiel para a salvação, ele é fiel, uma vez salvo, para designar uma vocação que Deus está lhe dando. Ser ministro de Deus, líder da igreja de Cristo, um servo, que é o que a palavra ministro de fato significa. Servo, no português, bem claro. Do grego diácono, do latim ministro, do português servo. A gente tem às vezes aquela coisa de achar que a palavra ministro, a gente vê os ministros do Brasil, pensa, né? Ser ministro é ser o bambambam da parada, mas a palavra ministro significa apenas servo. Os ministros do Brasil são ministros porque, teoricamente, o seu papel deveria ser servir a nação brasileira, né? Normalmente a nação brasileira serve, é o oposto. E a gente às vezes tomar cuidado, nós líderes cristãos podemos cair nisso em qualquer liderança que a gente ocupa. E então Paulo, ele está mostrando a sua gratidão a Cristo, aquele que o fortaleceu, senão ele fracassaria. E uma vez que Cristo o chamou, ele agora nesse chamado de Cristo tem buscado se manter fiel. Então o Senhor o chamou para o ministério. Ele é fiel para exercer o ministério, ele não é fiel para ser salvo. Ninguém é fiel para ser salvo, ninguém é fiel para merecer a fé, ninguém é fiel para garantir a eternidade. Mas a nossa fidelidade nos coloca em posições que Deus quer que a gente desempenhe no ministério cristão. A gratidão imensa de Paulo vem acompanhada de alegria no seu coração. Então ele diz assim, quem ele é no versículo 13: a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. A graça de Deus. Eu que noutro tempo era tudo de ruim. Paulo está dizendo aí: perseguidor, insolente, blasfemo.
Você podia até colocar mais coisa aqui, marrento, né? Arrogante. É só a gente começar a ver quem Paulo era. E a lista vai crescendo. E a gente não precisa falar mal de Paulo, porque ele mesmo fala mal de si. Ele mesmo se detona. Ele mesmo mostra o que é o seu coração na sua natureza. Então ele obteve misericórdia. Misericórdia, que significa agir de coração com miserável. É o que Deus faz com a gente. E a graça de Deus, então, é superabundante na vida do apóstolo Paulo. E é interessante, irmãos, que Paulo se coloca nessa posição. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode se desvalorizar ao excesso. Mas a gente tem que tomar cuidado com o ídolo que habita dentro de nós, que quer tomar o lugar de Cristo. Porque a gente hoje em dia, irmãos, no meio evangélico, a gente gosta de ser príncipe, princesa. A gente quer ser filho, filha. E é interessante, né? Tem muito esse papo hoje, sou filho do rei. Então todo mundo tem que servir a pessoa, porque o cara é filho do rei. O filho do rei significa que ele não serve ninguém, todo mundo serve ele. Ele está no centro, ele está numa posição elevada. Eu acho interessante uma vez, irmãos, que eu tomei uma fechada, que eu quase bati no carro, tive que dar aquela freada brusca. E o carro do cara estava escrito que ele era filho do rei. Mas não estava só escrito que era filho do rei. Tinha um Jesus desse tamanho na lataria traseira. E como era uma subida, eu vi que tinha um Jesus que pegava todo o teto. Tinha outro Jesus que pegava toda a lateral do carro. E quando ele fez a curva, eu vi que tinha outro Jesus na outra lateral do carro. E eu pude ver que tinha um Jesus que pegava todo o capu. Isso me lembrou uma época, é fácil, né? O cara dá fechada, né? Só que isso eu me lembro uma vez com um irmão, quando era pastor, e bom pastor, me deu um papel da igreja para eu colar na traseira do carro, que estava o nome da igreja, endereço, meu nome, e pegava a traseira toda. E aí eu lembro que eu fiz uma barbeiragem no trânsito, daquele do egoísmo de você, tipo assim, tô indo, e cada um com seu cada um mesmo. E depois que eu fiz, eu lembrei, meu irmão, se esse cara mora em bom pastor, esse indivíduo nunca vai nessa igreja, cara. Aí eu pensei assim, eu tenho que tomar duas decisões. Ou eu arranco esse papel do carro e continuo fazendo o que eu estou fazendo, ou então eu passo a ter noção do nome que eu estou carregando. O que acontece? Por que a gente tem que olhar para o nosso coração e reconhecer nós somos tendenciosos ao pecado, porque ele ainda existe dentro de nós. Nós já fomos livres da sua condenação. Nós já fomos livres do prazer dele, mas ele ainda existe e nos seduz. Então Paulo, ele admite que a graça de Deus é maravilhosa, e essa graça fez com que Deus fosse misericordioso com ele. Ele que em outro tempo, e quando Deus chama Paulo, não é porque Paulo se tornou outra pessoa. Paulo está dizendo que ele é blasfemador, perseguidor e insolente em outra época. E quando Jesus chamou ele era o quê? Perseguidor, blasfemador e insolente. Deus não o chamou depois dele ter se tornado uma melhor pessoa. Jesus o chamou assim como ele era. E foi assim no caminho de Damasco. E ele era o perseguidor. E Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A condição do ser humano. E reconhecer essa graça imensa, o prazer de servir ao Senhor. E Paulo está dizendo que ele agradece o Senhor Jesus Cristo, que o fortaleceu, que o considerou fiel para o ministério, e que em outro tempo ele era tudo de ruim, como está escrito, mas ele obteve misericórdia, porque ele era ignorante, ele era incrédulo, e agora ele fala desse fortalecimento porque ele vê o poder de Deus agindo nele, e ele quer, de fato, mesmo sabendo que ele não consegue obter a salvação pelos seus méritos, ele é o que mais escreveu sobre isso,
Ele quer honrar o Senhor Jesus com todo o seu ser. E estava falando, irmãos, que nós temos que entender que nós somos um reino de servos. Que o Senhor nos chamou, porque eu acho muito interessante que às vezes tem pessoas que na igreja que falam assim, eu não sei fazer nada, eu sou igual aquele servo da parábola de Jesus lá, eu sou um servo inútil. Não tem a parábola de Jesus lá do servo inútil? Isso sou eu não sei fazer nada. É o irmão que, né, é igual a hiena do desenho, né? Ó céu, ó terra, ó vida, ó inútil. E aí, mas perceba o que Jesus diz na parábola, irmãos. Qual de vós, está lá em Lucas 17:7, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e ponte à mesa, e que antes não lhe diga: prepara a minha ceia, cinge-te e serve, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. O patrão chegou e falou o seguinte: o seu servo, primeiro você vai montar a minha mesa, eu vou comer, beber, depois, né, vai chegar a sua vez. E aí o servo fez isso tudo. Aí Jesus pergunta: porventura terá de agradecer ao servo? Obrigado, irmãos, pelo papel. Nunca trago lenço, nada mesmo. Normalmente o meu é esse aqui. Quem está na frente sofre, né? Que normalmente é assim. Porventura terá que agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Meu irmão, o que Jesus está ensinando é o seguinte: trabalhar para o reino dele é algo que a gente nem merecia, e Deus ainda assim nos honra. Mas o que Jesus está contando na parábola é que ele não tem dever nenhum de agradecer a gente, porque a gente é que tem que agradecer a ele. E que na parábola o servo inútil, depois de ter feito tudo que tinha sido ordenado, ele diz: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aí tem gente que não faz nada, aí diz assim: não, eu sou igual a parábola, eu sou servo inútil. Não, meu irmão, tu é só inútil. O servo inútil, ele fez, e depois de ter feito, ele admite que ele não passa de um servo inútil. E se você não fez, irmãos, tu é só inútil. Parece que é dura, é estranha essa palavra, mas, meu irmão, o nosso Deus Pai, ele é trabalhador. Diz a Escritura, o Senhor Jesus fala: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Que nunca se ouviu falar, diz Isaías, de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Um Deus de trabalhadores. Pergunte para um monte de mulher que está sofrendo hoje em dia, porque está ruim de nome de trabalho. Um monte de homem que não quer trabalhar. Às vezes eu me pergunto o seguinte: me perguntaram, mas por que será que o ministério é para os homens? Eu falei assim: irmãos, não dá para a gente entender os planos de Deus, mas eu acho que Deus deu o ministério para os homens, eu acho. Porque se ele dá para as mulheres, a gente vai fazer nada.